Olá, estamos de volta com o nosso Carapicuibano. Nesta semana a gente retoma a nossa temporada em homenagem à comunidade Cooping do Brasil. E para fazer a continuidade desse trabalho, a gente tem hoje um Carapicuibano da Gema, ele que é gestor estadual de toda a Obras Cooping no estado de São Paulo, ele que conhece bastante toda essa estrutura, inclusive teve trabalhos junto à Cooping Internacional e ele reproduz esse trabalho excelente na área de formação profissional de jovens. Nós estamos falando do nosso companheiro Everton. Everton Miecos. Miecos. Muito bom. Que bom que você aceitou esse nosso convite, Everton, porque a gente sabe muito bem do trabalho que é desenvolvido há mais de meio século na Cooping do Brasil, aqui na cidade de Carapicuíba. E a gente tem muito orgulho de saber que esse trabalho é um trabalho de reconhecimento internacional. A gente trouxe aqui o dirigente nacional, que é o nosso doutor Sinésio, né? Já passou também aqui pelo programa Carapicuibano o nosso companheiro Araújo, que é parte também da comunidade Cooping da Vila Dirce, mas que sempre esteve ativo no Conselho de Segurança, e também a nossa gestora, a companheira Edila, também sentou aqui. Então, como é que é? Você é carapicuibano mesmo? Sim. Tua família chegou aqui em que época? Sim, cara. Bom, eu nasci em 76, né? Meus pais já moravam aqui em Carapicuíba, né? Eu nasci em São Paulo, mas meus pais já moravam aqui e desde nascimento eu moro aqui. Meu pai, eu não me recordo exatamente quando que ele chegou em Carapicuíba, porque ele veio muito cedo, né? Ele veio de Pernambuco. Também pernambucano? Também pernambucano. Putz, grilo. E ele veio com 4 anos de idade, ele chegou novo aqui, e a família, né, enfim, e fez a vida dele aqui em Carapicuíba, a vida toda dele. E tua mãe também é da região? Minha mãe também nasceu aqui. Na cidade de Carapicuíba? Na cidade de Carapicuíba. Então, nós somos carapicuibanos da Gema mesmo. Muito bom, muito bom. Inclusive, você me falou que teu pai foi festeiro lá de Santa Cruz. Foi. Meu pai foi vereador da cidade. Sério? Foi. Poxa, sempre deu uma novidade. Quando eu nasci em 76, meu pai foi eleito pela primeira vez vereador da cidade. Como é que é o nome do teu pai? Murilo Salgado. Ah, o Murilo? Você conheceu meu pai? Claro que conheci. Legal. Ele foi vereador quantos mandatos aqui, Everton? 2 mandatos, né? Na época... 78? De 76 a 82, porque eram 6 anos o mandato 6 naquela anos. época. Depois ele foi reeleito mais 6 anos, então ele ficou 12 anos como vereador. Depois ele foi secretário de obras por 4 anos. Que gestão? Como vereador foi Luiz Carlos, depois o Faustino Luiz Carlos. Depois Luiz Carlos, e secretário de obras o Milton Chagas. Do Milton Chagas. O doutor Milton teve aqui, viu? É. Então vocês chegaram e tua família mora ali próximo da região da aldeia? Não. Que região? A gente morava no centro de Carapicuíba, né? Meu pai já é falecido, né, hoje, né? Minha mãe ainda mora no centro de Carapicuíba. É Jardim Boa Vista, um pouquinho para cima da Igreja Nossa Senhora Aparecida, né? Um pouquinho para cima ali chamam de Jardim Boa Vista, né? Ela ainda mora lá até hoje, minha mãe. Eu hoje estou morando em Quitamuna, faz uns 3 anos que eu me mudei para lá. Não pode se distanciar muito de Carapicuíba, né? Não dá, né? Porque ficar perto da divisa ali. Quitamuna é divisa, em 15 minutos eu tô na casa da minha mãe, então tá tudo certo. Não tem jeito. Não tem. A gente se adapta ao costume, né? À cidade, ao ritmo da cidade, a gente não consegue se afastar. Meus amigos são todos daqui, obviamente. Sim. Eu estudei no Engenheiro, estudei no Tufic, e minha vida escolar toda foi no município, então todos os amigos são aqui da região, ou moram aqui na região, ou moram aqui perto. E como é que foi o teu contato, Everton, com a Cooping? Quando que você começa a participar? Porque eu tenho contato com a Cooping, mesmo não sendo ativo, como, né, criança, a gente tinha os serviços da Cooping, né? Eu estudei lá, fiz aqueles negócios no intervalo, né? Eu estudava de manhã, contraturno escolar, mas também a gente participava. Quando que você começa a conhecer as obras Cooping aqui na cidade? Eu
comecei há bastante tempo atrás. Eu conheci a Coop aos 17 anos. Eu fazia curso de datilografia. Putz, você é velho mesmo, hein? Isso é uma sacanagem, eu não gosto de contar isso, porque revela a minha idade, né? Mas eu fazia curso de datilografia numa escola aqui no centro de Carapicuíba e uma pessoa da Coop Sul-Americana passou nessa escola, porque lá na Coop Sul-Americana tinha curso de datilografia. Sim, eu lembro. Acho que na maioria das unidades da Coop na cidade tinha curso de datilografia. E a professora ia sair de licença porque ela ia fazer uma cirurgia. Ela ia ficar 3 meses de licença. E essa pessoa lá passou nessa escola e perguntou lá para o proprietário da escola, olha, eu gostaria, né, de um estágio, um estagiário, alguém para substituir temporariamente a professora de datilografia. E eu estava concluindo o meu curso de datilografia e o proprietário da escola me sugeriu de auxiliar ele, né, como professor, e eu estava ali auxiliando ele como professor. E aí ele falou, olha, eu tenho um estagiário aqui que é muito bom e está me ajudando, né, se vocês quiserem. E aí foi onde eu fui encaminhado para lá para ver, para substituir essa professora, e eu substituí essa professora durante 3 meses, dei aula de datilografia na Coop. Foi o meu segundo emprego, meu primeiro foi de office boy. Como sempre. E o meu segundo emprego foi de professor de datilografia na Coop. E passou os 3 meses, a professora retornou. Na verdade não foi 3 meses, ela precisou ficar mais um pouquinho, acho que eu fiquei uns 5, 6 meses ali com a professora e ela retornou. Quando ela retornou, a direção da Coop me chamou para trabalhar na área administrativa. E daí inicia minha trajetória no terceiro setor, mais profissionalizado mesmo, porque ali no escritório eu comecei a aprender a parte de gestão de uma instituição sem fins lucrativos, a parte de documentação, a parte de elaboração de projetos, de captação de recurso, de prestação de conta dos recursos que a instituição recebe, como é que você faz convênios, essa prestação, né, de conta, os convênios, enfim. Naquela época ainda muito simplificado, né? Mas ali foi onde eu iniciei essa minha profissionalização como em gestão do terceiro setor, em gestão de instituição sem fins lucrativos. E aí de lá para cá eu fui me profissionalizando cada vez mais. A gestão do terceiro setor se transformou da água para o vinho, do que era naquela época e do que é hoje. Hoje é muito mais complexo, né? As instituições sem fins lucrativos hoje, elas precisam de uma profissionalização muito maior do que naquela época. Segurança jurídica, contábil. Tudo. Mas foi lá que eu conheci a Coop. De lá para cá, obviamente, eu trabalhei em outros lugares, saí, né, e transitei um pouquinho no mercado de trabalho. E em 2012 eu fui convidado para fazer a gestão da unidade sede do estado de São Paulo das Coopins. E ali foi onde eu iniciei minha trajetória como gestor da sede do estado de São Paulo. Então, à frente da Coop do estado de São Paulo como gestor, você está desde 2012 Isso, profissionalizado. Sim. Explica para o povo aí, porque você tem 2 aspectos para trabalhar na Coop. Quando você é da direção, você é uma pessoa que trabalha como voluntário. Exatamente. Quando você é profissionalizado, você é um gestor, embora você esteja à frente coordenando e acontecendo muitas coisas. Como é que é essa diferenciação aí? Sim. Coloca para nós. Isso é um formato da maioria das instituições do terceiro setor, que são as instituições sem fins lucrativos. Na verdade, na Coop em si, mas isso se replica em muitas outras, os diretores eleitos, que são quem realmente vai ter o poder dentro da instituição, eles são voluntários. Então, a Coop ela é uma associação, então ela é formada por associados. Esses associados eles são voluntários, pessoas que se identificam com aquela causa, com a causa que a Coop combate, que hoje é a superação da pobreza. A causa da Coop é a superação da pobreza, então a gente trabalha com isso. Então, as pessoas que se identificam com essa missão, com essa causa da instituição, elas podem se tornar associados. Tornando-se associados, eles são pessoas que são voluntárias, pessoas que apoiam aquela causa, pessoas que querem ajudar e contribuir de alguma forma com a transformação social através daquela causa. Essas pessoas, elas sempre são voluntárias.
E esses associados é quem podem se tornarem diretor da instituição. Quando e aí tem uma assembleia, a cada 3 anos é feita uma assembleia para eleger quem serão os diretores que farão a direção da instituição. Essa eleição ela é feita por esses associados. Esses associados se tornam diretores, o presidente, tesoureiro, secretário. No nosso caso da CUP, por ser uma instituição católica, nós temos um cargo, né, que é o diretor espiritual, que em regra geral ele é um padre. Nós temos o conselho fiscal. Todas essas pessoas são formadas pelos associados, que são voluntários. Eles não recebem nenhuma remuneração para estar ali. Por isso, inclusive, vem daqui o nome Instituição Sem Fins Lucrativos. Sim. Porque o recurso de dinheiro que entra nessas associações, ele é aplicado nos projetos sociais. Ele nunca vai ser um dinheiro que é distribuído para os diretores. Quando é uma empresa, o resultado, o lucro, ele vai para o bolso dos proprietários da empresa, que é uma empresa com fim de lucro. Quando é uma instituição sem fins lucrativos, aquele recurso ele nunca vai ser distribuído para os diretores. Eles, obrigatoriamente, por legislação e obrigação legal, ele é revertido para custeio dos projetos sociais. E aí, só para concluir, eles são os voluntários. Portanto, a maioria deles tem seus trabalhos fora, exceto um outro aposentado, mas as pessoas trabalham fora, né? Eles fazem reunião à noite ou aos finais de semana, mas essas pessoas têm seu trabalho para manter sua vida. Na Coping ele é um voluntário. Então, para que os projetos sejam executados, essa direção ela precisa contratar uma equipe remunerada, contratar profissionais para fazer a gestão dos projetos. E aqui é onde eu me enquadro, que eu sou o gestor da instituição, mas não tenho só eu. Nós temos hoje funcionário direto da Obracop do Estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 27 funcionários registrados em carteira, né? Esses são todos funcionários registrados em carteira. A gente tem uma creche, tem um projeto com jovens, que é o Projeto Gol Jovens Talentos. Tem profissionais ali trabalhando, tem professores, tem educadores, tem merendeira, tem auxiliar de... Fora os contratados em outros regimes, né? Sim, fora os prestadores de serviço. Muito bom, Everton. Então, pessoal, vocês estão vendo que a instituição secular, né? Porque a Coping, a gente já falou aqui em outros programas, tem mais de um século de existência em nosso país, né? Desde o século XIX, atuando quando é fundado lá na Alemanha, e aqui em Carapicuíba, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então, a nossa ideia do nosso programa Carapicuibano é exatamente resgatar. Bom, esqueci de falar, né? Meu nome é Alexandre Pimentel, eu sou professor, geógrafo, né? Sou professor da rede pública, e a gente tem esse programa, Everton, justamente para resgatar e mostrar a importância de Carapicuíba no cenário, né? Principalmente na questão da obra Coping. Mas conta para nós, quando é que você tem esse primeiro contato com a Coping, não na condição de aluno, mas você participou de alguma comunidade? Porque, por exemplo, a Vila Dirce é uma das comunidades mais ativas, é o centro, o epicentro da Coping, até pela figura do Padre Paulo, da irmã Cida. E você participou de alguma comunidade, assim? Eu participava lá da Sul-Americana, né? Que eu entrei trabalhando, mas eu participava de todas as ações sociais que a instituição tinha, né? Dos finais de semana. Você conheceu lá o Roberto de Carvalho? Conheci Roberto de Carvalho. Roberto de Carvalho trabalhou comigo, foi meu chefe de gabinete quando a gente estava na presidência da Câmara. Ah, é? Deixa muitas saudades, companheiro que se foi aí na pandemia, né? Foi vítima da Covid. Mas me diga uma coisa, e a tua formação? Tu tem aí uma experiência prática, mas qual é a tua formação? A minha experiência prática, ela é na gestão de instituição sem fins lucrativos, mas a minha formação acadêmica é em recursos humanos e pós-graduação em gestão estratégica de negócios. No meio disso, a gente tem um monte de cursos sobre gestão do terceiro setor, elaboração de projetos sociais, que são cursos extracurriculares, né, que a gente precisa fazer e se capacitar para poder estar à frente na gestão dos projetos, né? Mas a minha formação acadêmica original é gestão de pessoas, né? É interessante porque nessa questão, tanto do ponto de vista de gestão, como também na formação política, a Coping tem
uma infinidade de quadros, né? Sim, sim. A gente sempre vai lembrar aqui de figuras que fizeram parte da política da cidade através da COP. Lembro muito lá da Dona Rosa, da Francisca, né? Sim. Mas a gente vê, a Edila é uma excelente gestora, está à frente aí há décadas. A gente conhece muitos profissionais na área de assistência social, professor, advogados. É uma escola, né? É uma escola. E a gestão da instituição em si, né? Porque como a Copim ela trabalha com projetos sociais para minimizar a situação de vulnerabilidade das pessoas, a gente tem que ter uma ação um pouco generalista, porque a gente atua com uma diversidade de problemas na vida dessas pessoas. A gente tem problema na área da saúde, tem problema na área da educação, tem problema na área de segurança, tem uma infinidade de problemas. E isso é bom da Copim, porque a gente, toda reunião que a gente faz com os associados ou diretores, você tem advogado, você tem psicólogo, você tem enfermeiro, você tem administrador, você tem uma infinidade de pessoas ali, cada uma com uma experiência diferente, para poder trocar informações, trocar conhecimento, para a gente poder cada dia fazer melhor o que a gente faz, né? Na Copim isso é muito... e a Copim, como ela é muito antiga no município, ela formou um monte de gente, né? Gerações, né? Gerações e gerações de pessoas, né? E normalmente boa parte dessas pessoas ainda, de alguma maneira, mantém contato com vínculo, a Copim, né? Mantém o vínculo, mantém contato com a Copim e sempre nos ajudam nos projetos, sempre são voluntários para ajudar nos projetos. Explica para nós, como é que a Copim ela está instalada no estado de São Paulo? São poucas unidades que você tem lá ocupando o espaço físico, como é o caso da Copim Nossa Senhora da Aparecida, a Copim Santa Rita, mas vocês participam de convênios, de parcerias com empresas. Explica como é que é essa lógica de vocês prestarem esse serviço e onde que acontece. Quais são as cidades polos? Assim? Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 24 unidades da Copim, no estado de São Paulo, distribuído em 14 municípios. A maioria está na região metropolitana aqui de São Paulo, né? Carapicuíba, Osasco, Embu das Artes, Itapevi, próprio município de São Paulo, município de Suzano, já extremo leste lá da região de São Paulo, Embu das Artes, eu acho que eu já falei, e aí vai para o interior, que aí a gente tem Sorocaba, tem Assis, Maracaí, Cruzália, Viradouro, então está bastante espalhado. Taboão da Serra também, tem uma unidade da Copim em Taboão da Serra. Então são 14 municípios que a gente tem unidade física da Copim, que ali são realizados projetos sociais. Algumas unidades como a Vila Dirce, que é uma potência, que tem uma diversidade enorme de a Edila chegou a falar que atende 1.000 pessoas por dia. Aquilo ali é uma loucura. É uma loucura, né? Loucura. Você tem instituições públicas como escolas que não atendem um público desse tamanho. Porque ali, como é bastante antigo e tem um fluxo muito grande de pessoas, tem bastante projeto acontecendo, e ali eles atendem as famílias também, além de atender o beneficiário em si do projeto, mas eles atendem as famílias das pessoas. Então você tem ali crianças ali dentro dos projetos, mas é atendido pai, mãe, irmão, tio, fazem visita domiciliar para ver a necessidade que aquela família está passando. Então, e pelo tempo, que já tem mais de 50 anos ali, o fluxo de pessoas que procuram a Copim necessitando de algum tipo de ajuda é muito grande, né? Então, e a Santa Rita também, né? Porque tem a igreja Santa Rita ao lado, que tem um fluxo muito grande de pessoas também, e quem vai para a igreja acaba passando na Copim também, né? Sim. Então, o fluxo de pessoas ali é muito grande. Come um pastelzinho também. Exatamente, já aproveita. Mas assim, além das unidades físicas, a Copim ela tem as unidades, ela realiza projetos em outros locais com outros parceiros. Hoje, também, como que seria isso? Tem quantas cidades vocês já desenvolveram ou estão desenvolvendo projetos? Hoje, atualmente, tem aproximadamente 20 e poucas cidades onde a gente realiza projetos. Fora onde já tem unidade fixa. Então está quase 10% do estado de São Paulo. O negócio é monstruoso, hein? E aí a gente atua com parceiros, né? Se a gente vai atuar numa cidade onde a gente não tem uma unidade física, mas a gente tem algum parceiro ali que normalmente hoje a gente atua com empresas ou alguma outra associação, né? Ou alguma outra instituição, e a gente vai atuar dentro da expertise de projetos que a gente tem, com a demanda social que ali existe,
de acordo com o financiador também, porque todos os projetos que a gente tem precisa ter alguém financiando ele. Para a gente poder atender gratuitamente essas pessoas, alguém precisa financiar esses projetos, né? E aí a gente tem parcerias com o poder público, tem parcerias com empresas privadas, festas e eventos que a gente faz para angariar recursos, como feijoada, festa junina, festa do pastel, festa do sorvete, tudo que a gente puder fazer de eventos para arrecadar recursos para manter os projetos em pé, funcionando e atendendo as famílias, a gente vai fazer. E hoje a gente tem uma busca muito forte também por pessoas físicas, né? Pessoa comum, qualquer cidadão comum também ser apoiador da Coping, né? Através de doações recorrentes mensalmente, ajudar, apoiar. A gente tem um programa Nota Fiscal Paulista, que as pessoas que se identificam podem, aqueles pequenos créditos do programa Nota Fiscal Paulista, ela pode destinar esses créditos para Coping, e dali também, todo mês, vai entrar alguma coisinha para poder ajudar os projetos. A gente tem essa diversidade de trabalho para fazer a captação de recursos, que hoje não é fácil fazer a captação de recursos, mas é um trabalho que a gente precisa cada vez mais se aperfeiçoar para buscar e manter os projetos, ampliar os projetos, né, do que a gente não apenas manter, mas ampliar. Porque muitos dos projetos que a Coping executa, você está ali atendendo 50, 100, 150 crianças, adolescente ou idoso, grupo, só que você tem fila de espera, você tem outras pessoas que gostariam de ser atendidas, mas a gente ainda não tem quantidade de financiador suficiente para manter. Para ampliar. Para manter a gente até consegue, Sim. Mas às vezes a gente precisa de ampliar. E às vezes a gente não tem braço suficiente, recurso suficiente, é onde hoje a gente precisa muito mais profissionalizar, não só na Coping, mas em qualquer outra instituição, uma área de captação de recursos mais profissionalizada, porque esse setor ele mudou muito nos últimos anos, né? Muito bem, Everton, a gente agradece e nós vamos parando por aqui nesse primeiro bloco. A gente volta em seguida, que eu quero que você coloque para nós qual é o trabalho que vocês têm desenvolvidos, que é referência, principalmente na formação profissional de jovens, tá bom, pessoal? Vamos aí compartilhar esse que é a retomada do programa Carapicuibano, falando aqui sobre as obras Coping do Brasil. Olá, estamos de volta aqui na segunda parte do nosso programa Carapicuibano, nessa temporada que a gente está retomando aqui em homenagem a obras Coping. Nós estamos falando com o nosso querido Everton, que é gestor estadual das obras Coping de São Paulo e tem um trabalho muito importante na área da formação de jovens. Everton, o que você achou desse programa do governo federal que tem como objetivo atacar a evasão escolar? Metade dos alunos que deveriam fazer a prova do Enem não se inscreveram porque não concluíram. O governo chegou à conclusão que boa parte dessa evasão é por conta da questão financeira, que eles vão trabalhar para ajudar na renda. Qual a experiência que a Obras Coping do Brasil, aqui de São Paulo, tem feito nesse setor com a juventude? Esse é um problema bem complexo, né? Não é fácil de solucionar, mas a nossa experiência que a gente tem em atuar com a juventude nos nossos projetos, em especial os projetos que são voltados para a profissionalização, para a preparação do jovem para o mercado de trabalho, trouxe para a gente uma experiência de viver com esses jovens e entender o que acontece com ele, né? De procurar entender o que acontece, o porquê que eles saem da escola. E, em tese, a gente tem uma questão muito simples, que quem está saindo da escola está abandonando os estudos para poder trabalhar e ajudar em casa. É o imediato. É o imediato. Em especial de famílias com uma vulnerabilidade social maior. Então, assim, ele na família dele, na casa dele, ele está vendo uma necessidade, uma conta de água atrasada, uma luz cortada, aluguel atrasado, precisa trocar de lugar porque o proprietário está pedindo, já que você não paga aluguel, está pedindo para você sair da casa. E
convivendo com essa juventude, a gente percebe que eles não aguentam. É uma coisa simples, ele não aguenta ver a família passando por aquela situação, ele precisa fazer alguma coisa, e ele vai fazer qualquer coisa. Pode ser tentar pintar uma casa, pode ser tentar vender alguma coisa na rua, pode ser qualquer coisa ele vai fazer para tentar ajudar em casa. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a nossa juventude de hoje não é a mesma. A gente tem uma juventude muito diferente da minha época, da sua época. Sim. A forma de dar aula não pode ser a mesma. Porque a gente tinha um perfil de juventude que os professores tinham um método de aula que fazia todo sentido para aquele perfil de jovem. Hoje a gente tem um perfil de jovem totalmente diferente e que se eu continuar usando a mesma metodologia de ensino que eu usava 40, 50 anos atrás, é óbvio que algum problema a gente vai ter. E hoje o que a gente vê de problema é porque a gente tem uma juventude muito mais crítica, muito mais questionadora, e para ela precisa entender, enxergar sentido naquela aula. Eu estou indo na escola e eu estou aprendendo aqui essas disciplinas, e essas disciplinas aqui vai me ajudar a trabalhar com o quê? A gente tem depoimento de muitos jovens que eles não vêem muito sentido. Então você junta duas coisas, ele está precisando trabalhar, e ele está indo na escola e não está vendo muito sentido para ajudar ele a trabalhar. E você junta duas coisas que vai promover essa evasão escolar. Então, esse programa agora do governo já sana um dos problemas, né? Ele vai receber uma bolsa ali para ajudar, porque ele também não sai da escola para conseguir emprego bom. Ele fica fazendo bico. Então, se esse recurso já vai ajudar para ele colocar aquele dinheiro na casa dele e poder permanecer na sala de aula, permanecer na escola, já é... Estimula, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida disso. A gente sabe que a gente tem algumas pessoas que sempre vão fazer alguma crítica de algum sentido, mas se é um problema que ele está saindo da escola para poder fazer algum bico, para poder levar algum dinheiro em casa para ajudar em casa, e se a gente tem um programa que, ainda que o valor, né, lógico que não vai resolver o problema, mas já vai estimular para ele permanecer ali, já é um avanço, já é um passo que está sendo dado. Me conta uma coisa, e quando você pega um jovem em idade escolar, ele participa de qualquer projeto, seja na área de profissionalização, sim, vocês cobram a matrícula? É necessário eles estarem estudando? Como é que é isso? Não. A maior parte, 98% dos nossos projetos são projetos gratuitos para... Não, estou falando matrícula no ensino, que ele esteja matriculado na escola. Ah, não. Também não há esse tipo de obrigação. Não há essa obrigação. Ele não precisa estar matriculado na escola para participar dos nossos projetos. Mesmo que ele esteja na idade, por exemplo, 15 anos... deveria estar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Ele está nessa faixa etária e, mesmo assim, não há uma obrigação de estar matriculado. Não. Isso os nossos educadores e os profissionais que estão trabalhando no projeto vão trabalhar essa consciência nele. Sim. Agora, para retomar, para voltar. Para ele voltar. Esse é um dos objetivos que a gente faz. Agora, a gente não nega a participação no projeto, porque senão ele vai ser, mais uma vez, excluído. Né? Porque essas pessoas são excluídas de diversas formas. Se para que ele participe do meu projeto, ele primeiro precisa voltar a estudar, e aí dependendo do período do ano não é fácil dele conseguir vaga, não é tão simples assim, por mais que a gente sabe que é uma obrigação, mas a gente sabe que não é simples assim, a gente vai colocar um impedimento ali para ele poder participar do projeto. E a ideia do nosso projeto é que ele ganhe conhecimento e a gente consiga desenvolver pensamento crítico, as habilidades que ele tem, e daqui em diante ele vai automaticamente retomar. Então, não existe essa exigência. E aí a gente tem, nos nossos programas que são voltados para a orientação profissional, a gente tem muita experiência bacana de metodologia dentro dos projetos para que esse jovem... em nosso projeto, ele enxergue sentido em estar ali, aprendendo
habilidades e desenvolvendo competências, habilidades e conhecimento que faça sentido para ele poder ter uma profissão e ele trabalhar. E aqui é uma experiência muito bacana nossa, Alexandre, porque a gente, um dos nossos projetos, a gente tem um projeto muito diferenciado que chama Projeto Gol Jovem Talento. Gol Jovem Talento, como é que funciona? Ele é um projeto que a gente usa uma metodologia que a gente chama de profiling, que nada mais é do que fazer um mapeamento de perfil profissional de jovens através de experiência prática de diversas profissões diferentes. Então, o jovem... Todas as áreas do conhecimento, como é que é? Exatas, humanas, biológicas? Biológicas não, mas exatas, humanas sim. Mas a gente foca mais nas áreas profissionais, administrativa, de logística, de elétrica, de metalmecânica, de eletromecânica, tecnologia de informação, linguagem de programação. Dentro dessas áreas, ele vai experimentar e fazer, ele vai trabalhar. A gente vai pôr ele para fazer na prática. Esse projeto não tem lousa, esse projeto não tem nada, então ele chega lá, ele vai botar a mão na massa, ele vai pegar martelo, ele vai pegar alicate, ele vai pegar ferramenta, ele vai pegar um óculos de realidade virtual, vai fazer uma operação de uma máquina, como se essa máquina fosse de uma empresa que está lá na Alemanha ou que está lá na China, e ele daqui, ele coloca o óculos de realidade virtual e ele vai fazer a operação de uma máquina lá. Interessante. Então, a gente vai expor eles a essas realidades profissionais, para que, primeiro, ele possa experimentar, e segundo, que ele descubra que ele consegue trabalhar, ainda que ele não tenha ensino médio concluído, ele já consegue estar no mercado de trabalho se ele entender o potencial das habilidades comportamentais, que são as soft skills, que isso que a gente desenvolve nesse programa para que ele entenda que essas soft skills, que são as habilidades comportamentais, que são a flexibilidade, capacidade de resolver problema, inteligência emocional, que está aqui ligado muita paciência e lidar sob pressão, sobre o trabalho do dia a dia, de qualquer profissão existe, como é que ele lida com isso, como que ele lida, como que o comportamento dele reage a determinados cenários que eles estão, mas a gente faz isso com eles fazendo as atividades. E aí eles mesmos vão descobrindo a importância dessas habilidades, da área de logística, ele precisa fazer uma conferência de material, a empresa fez uma compra, chegou a mercadoria, você precisa conferir pedido, conferir a nota fiscal, conferir os materiais se eles chegaram. E ali ele não precisa de muita habilidade técnica, ele não precisa ter ensino médio completo, ele precisa ter atenção, foco, determinação, prestar atenção na orientação que um outro funcionário mais experiente passou para ele, como é que ele vai fazer aquela atividade. E todas essas soft skills aqui é capaz de fazer ele um excepcional profissional. E ali ele está vendo sentido. Esse programa, para você ter uma ideia, a gente não tem, até hoje, tirando questões médicas, questões de saúde, nós não temos falta no projeto. O jovem ele vai no primeiro dia, ele vai no segundo, ele vai no terceiro, ele vai no quarto. É um programa de 5 dias, período integral, são 40 horas, né, que a gente faz. Capacitado. Não existe falta. Esse é um indicador que a gente sempre comenta que nos impressiona. Cada turma que a gente pega, que a gente vai fazer aquela turma, a gente vai falar, será que dessa vez alguém vai faltar em algum dos dias? E por incrível que pareça, até hoje... É a questão da oportunidade, né? O jovem agarra a oportunidade. E aí é onde a gente também conversa muito e dialoga muito com esses jovens. Vem cá, vocês ficaram o dia inteiro aqui, chegaram aqui 7h40 da manhã, porque o nosso programa começa às 8 da manhã, vocês saíram aqui às 17 horas. Por que vocês não faltaram nenhum dia? E aí é onde eles começam a dar o feedback, porque aqui é legal, porque aqui eu faço na prática, porque aqui na prática eu aprendo muito mais. Eu aprendi uma coisa aqui, na prática, eles aprenderam na prática, sem a gente falar sobre o assunto, eles aprenderam a fazer conversão de unidade de medida, que é uma disciplina de matemática que eles têm que aprender na escola, e eles falaram, nossa, há tanto tempo eu estava tentando aprender isso e não consegui. Aqui eu nem percebi que eu aprendi, mas eles tinham que medir lá, pegar um alicate e medir uma peça X milímetros, ele precisa converter em centímetros, porque ele precisava fazer uma peça que ela tem que estar milimetricamente perfeita, que é um teste da área de eletromecânica. E eles fazem isso na prática, o cara está apertando o alicate para cortar o arame, ele está pegando ferro de solda para soldar, e aquilo ele não esquece tão fácil, como que ele aprendeu, como é que se converte aquela unidade de medida.
Então, assim, como eles falam que fazer na prática, eles aprendem muito mais e é muito mais gostoso. Chega às 17 horas, a gente fala, a gente já deu 17 horas, tinha mais um teste, mas a gente não vai dar mais esse teste. Não, pode dar. Não, vocês têm que ir embora para casa, vocês têm outras coisas para fazer. Não, mas a gente fica, dá mais teste que a gente fica. Então, assim, a gente percebe que quando você tem uma metodologia mais assertiva, os jovens, eles querem, mas eles enxergam sentido e enxergam que estão aprendendo. E de onde vem, Everton, essa metodologia? Foi desenvolvida? Qual é a experiência? Como é que a gente... A metodologia nós trouxemos da Alemanha. A gente, claro, a Coping foi fundada na Alemanha, então a gente tem... Já com essa vocação de profissionalização, exato. Né? E a gente nós temos muitos parceiros na Alemanha. E na Alemanha tem o Centro de Profissionalização dos Sindicatos das Indústrias do Estado da Baviera. Eles têm um centro de profissionalização que eles desenvolvem esse projeto lá, tanto nos centros da Coping, quanto eles desenvolvem esses projetos nas escolas públicas do Estado da Baviera. Eles fazem isso com crianças, 13, 14, 15 anos, o que talvez aqui estaria no 8º ou 9º ano do ensino fundamental. Para que esse jovem no 8º e no 9º ano do ensino fundamental, ele possa, através da sua experiência prática, perceber e descobrir suas habilidades e seus talentos e o seu gosto. Eu gostei de fazer esse trabalho, eu gostei dessa profissão, eu experimentei. E a partir daí, o jovem na Alemanha, ele vai para o ensino médio técnico, já sabendo qual é a aptidão profissional dele, e ele já escolhe o curso de acordo com a aptidão, dentro de uma avaliação também da escola e dos profissionais que atuaram com ele nesse tipo de projeto. Então, eu quero fazer um curso aqui, sei lá, numa escola profissionalizante, eu quero fazer um curso de mecânica. Mas você foi bem nos testes de mecânica? Você gostou? Você tem perfil? Não é só se matricular. Ou ainda, meu pai foi mecânico, então ele pediu para eu fazer curso de mecânica. Mas você gosta disso? Você tem talento? Você tem aptidão para essa área? Se você não tiver, vai ser uma frustração essa sua vida profissional. Você vai ficar batendo cabeça, você vai e volta em várias profissões diferentes, porque você experimenta depois de ter escolhido. E a ideia é que você experimente primeiro, escolha depois que você já conhece suas habilidades. Lá eles fazem isso no 8º e 9º ano. E isso, na Alemanha, o índice de desemprego de jovem é muito mais baixo do que no Brasil. No Brasil, o índice do desemprego brasileiro, o jovem é o mais afetado. Né? Porque não tem experiência. Não tem experiência, e como é que ele vai ter experiência se ninguém der oportunidade? Sim. E também, se ele sai do ensino médio, se ele não está numa escola técnica, ele está no ensino médio comum, ele sai do ensino médio, ele vai procurar emprego do quê? Porque o ensino médio não preparou isso. Porque tem uns históricos aqui das ETECs, que tem alguns cursos específicos, e as empresas vão buscar o aluno dentro da ETEC. Exatamente. Por exemplo, conversamos aqui no nosso Carapicuibano, com a diretora da FATEC. E ela contou tanto da experiência da FATEC como da ETEC, onde os jovens da ETEC, por exemplo, trabalham na empresa fazendo estágio, e é a mesma turma que está com ele na escola, na ETEC. Exatamente. Por quê? Porque a empresa vem buscar dentro da ETEC que sabe que está capacitando um profissional que, né, muitas vezes... Então, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham na ETEC da Coab da Raposo. Lá tem curso voltado para a formação de técnico em química. As empresas vão lá que nem urubu na carniça, porque precisa... Aqui a referência de Carapicuíba é no desenvolvimento de jogos, de gamers, né? Legal, bacana. Mas essa experiência, ela deveria ser escalável, né? O ideal seria que todo o ensino médio fosse técnico. Porque o jovem pode sair dali, concluir ali com 17 anos, ele já pode ir para o mercado de trabalho com uma profissão. Na Alemanha é assim? Sim. Geral, sim, ensino geral, médio, geral. você já adquire uma profissão. Pra você ter uma ideia, na Alemanha, nem todo mundo busca faculdade. Aliás, a maioria não busca faculdade. Vai fazer faculdade quem quer lecionar. Quem quer trabalhar no mercado mesmo, ele vai ser técnico. E de técnico, ali, se ele quiser
aperfeiçoar, ele faz um curso de mecânica e técnico ali, ele já tem bom salário e boa renda. Se ele depois quiser fazer uma faculdade de engenharia para se especializar ainda mais, é uma opção que ele tem, mas assim, o jovem precisa, nessa idade, já ter condições de trabalho. Agora, se isso não for escalável, para que toda escola de ensino médio fosse uma escola técnica, o que a gente vai fazer é que o ensino médio comum, que é a maioria ainda, ele é preparado para quê? Para vestibular. Você entende a dificuldade? Sim. E aí eu termino meu ensino médio, eu não sei das minhas aptidões, eu vou escolher uma faculdade. Mas como é que eu vou escolher uma faculdade se eu não sei ainda o que eu quero fazer? Me diga, a sede da obra Coop aqui da Coab é onde funciona a Coop do estado de São Paulo. Exatamente, aqui né? em Carapicuíba também. Aqui em Carapicuíba, né? Então o epicentro da obra Coop no Brasil e na América Latina é Caracas, não tem jeito. Me conte uma coisa, qual é o universo que vocês têm trabalhado nessa formação de jovens? Quantos já foram atendidos, tanto nas unidades físicas como essas parcerias? Você tem esses dados? Nesse projeto em específico, que é o projeto Gol Jovens Talentos, a gente já atendeu mais de 4.000 jovens no estado de São Paulo inteiro, em vários municípios do estado de São Paulo, e desses a gente conseguiu encaminhar para o primeiro emprego como jovem aprendiz, mais de 800 jovens já. A gente conseguiu. A gente diretamente, que a gente conseguiu a oportunidade. E esse projeto... Para os outros que eles conseguem por si Sim, só, claro. Né? Agora, vocês estão desenvolvendo esse projeto, como é que é o nome do projeto? Projeto Gol Jovens Talentos. Gol Jovens Talentos. Há quanto tempo está em... Desde 2014. São 10 anos. 10 uma anos. década. Uma década. Então já atendeu 4.000 jovens e 20% deles estão empregados e fora outros que conseguiram se desenrolar. Esses 20% é o número que a gente tem, que é os jovens que nós conseguimos a vaga para ele nas empresas parceiras. Os outros, a gente não tem o número exato porque cada um consegue um emprego em períodos diferentes e muitos acabam não dando retorno. Mas atendidos são só 4.000 que fizeram esse curso. Isso, 4.000. É um número significativo, né? A gente tem uma meta de atender 500 jovens por ano, né? Por ano. Por ano. Esse ano a gente já tem basicamente quase toda a meta já acordada para ser realizada. Quanto tempo dura o curso em si? 40 horas. 40 horas. 40 horas. É uma semana só. É uma semana. Uma semana de período integral, né? Sim. É porque a gente faz a simulação de um dia de trabalho normal, né? De uma semana de trabalho. Então, é como e quais são os parceiros? Quem são as empresas que vão procurar a obra Coop para dar essa formação, para desenvolver essa seleção? Bom, o projeto, assim, o que a gente atua aqui em Carapicuíba, a gente tem um financiamento do governo do estado da Baviera, na Alemanha. Eles financiam um projeto para a gente atender jovem aqui, para a gente promover essa orientação profissional, independente de ter alguma empresa parceira. Sim. Então, isso a gente faz aqui. Consegue se bancar. E aí a gente tem algumas empresas que nos contratam para que a gente realize o processo seletivo de jovem aprendiz com essa metodologia. E aí a gente vai fazer esse processo de seleção de jovens carentes dentro da empresa, e aqui a gente tem uma diversidade de empresas bem grande, né? Hoje, atualmente, a gente trabalha com a Santos Brasil, que é opera o maior terminal da América Latina do porto aqui, que é o Porto de Santos, que é o Tecon Santos. A gente trabalha com a Thales, que é uma multinacional francesa, que tem unidades em São Bernardo, aqui em Barueri, Curitiba. A gente atua também com a Schaeffler, que é uma multinacional alemã, que fica na cidade de Sorocaba. Já atendemos a Volkswagen, já atendemos a MAHLE. A MAHLE é uma super parceira nossa. Ano passado a gente atendeu a MAHLE também, esse ano ainda não. Mas ela fica em São Bernardo do Campo, que é um polo bem industrial ali, né, também. E são várias empresas que a gente já atuou nesses 10 anos realizando esse trabalho. Bom, pessoal... Que é importante para a gente também, porque a gente atua diretamente com o RH das empresas. Sim. Então a gente sabe exatamente o que o mercado de trabalho espera do jovem, qual é o perfil. E é por isso que o nosso projeto dá tão certo, porque ele é formatado, né, além da metodologia que a gente trouxe da Alemanha, a gente adaptou. Eu especificamente fiz adaptação, porque a minha área de formação é gestão de pessoas. Eu fiz adaptação para aplicação aqui no Brasil. E a parceria com as empresas, com o RH das empresas, faz com que
o conteúdo e a metodologia do nosso projeto ele esteja atualizado com o que a empresa precisa hoje, no dia de hoje. Sim. Né? Everton, você sabe que o nosso tempo aqui é curto, né? Sim, já sim. praticamente já esgotamos, mas conta para nós aqui, o que tem de projetos para o futuro? Tem alguma coisa nova em andamento aí para a COPE no estado de São Paulo, no Brasil? Conta para nós aí para encerrar. Aqui no estado de São Paulo, para a gente poder encerrar, a gente almeja a ampliação desse nosso projeto. A gente gostaria de atender muito mais jovem do que a gente atende hoje. A gente atende 500 jovens, mas a gente está buscando financiamento, né, e colocar esse projeto aí no mercado para que a gente atenda 1.000, 2.000 jovens. A gente gostaria muito de fazer uma experiência numa escola pública, até para que professores também conhecessem um pouquinho da metodologia, para quem sabe usar um pouco dessa metodologia na sua sala de aula, né? Essa é uma ambição que a gente tem. E dos demais projetos a gente busca também ampliar, né? Porque a gente atende criança, adolescente, jovens e idosos. E em todos os projetos, todas as unidades da COPE, a gente tem fila de espera para os projetos. Entendi. Então, que hoje a nossa maior ambição, nossa maior meta agora é ampliar os projetos, ampliar o número de financiadores, de parceiros que financiam nossos projetos para a gente poder ampliar a nossa atuação. Bom, pessoal, então vocês viram que os fundamentos do Adolfo Kolping está enraizado, que é a formação profissional. Então, nós tivemos essa oportunidade de conversar aqui com essa experiência viva que é o Everton, que leva o nome da obra Kolping para todo o estado de São Paulo. Meu querido, meu irmão, quero te agradecer, gente. Parabéns pelo trabalho. Valeu. E vamos compartilhar aí, pessoal, mostrar que Carapicuíba é um exemplo através desse e de outros trabalhos importantes. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, satisfação enorme. Parabéns pela iniciativa, né? Valorizar a nossa cidade aqui, a competência que existe nas pessoas daqui. Muito obrigado você, querida. Obrigado. Pessoal, vamos compartilhar. Estamos aí, Carapicuibano na veia.